Olá, eu vim aqui desvendar junto com você os 3 segredos para o tratamento do melasma através de uma alimentação eficiente. Meu nome é Priscila Lohini, sou nutricionista e coach e vem comigo nessa aula para a gente desvendar junto esses 3 segredos. Bom, qual é a relação do melasma com a alimentação, com a nutrição? Então, em primeiro lugar, essas hipercromias são desordens ali causadas pela pigmentação excessiva na melanina, por essa produção excessiva de melanina na pele. Então vocês aprenderam isso já ao longo do decorrer desse curso com o professor Rico. E essas manchas elas podem surgir de diversos fatores, né? Tanto pelo envelhecimento quanto por alterações hormonais, principalmente também por algumas inflamações, exposição solar, entre outros fatores. E na nutrição funcional, um dos fatores, um dos sinais e sintomas que a gente acaba observando muito nessa hiperpigmentação da pele é ter essa relação diretamente ligada a algumas deficiências nutricionais, principalmente algumas deficiências de vitaminas do complexo B, que a gente vai ver ao longo aqui dessa aula. Então, o primeiro segredo que a gente deve utilizar ali para ter uma alimentação mais eficiente nesse tratamento do melasma é cuidar do seu intestino. Como assim, Nutri? Cuidar do intestino? Exatamente. Então, assim, hoje, como vocês podem ver aqui no curso Peeling da Rainha, toda rainha tem seu rei, né? E nesse caso, o rei aqui do nosso corpo que a gente também precisa tratar e dar toda aquela atenção é o intestino, porque ele vai estar sendo um dos primeiros, assim, dos órgãos chaves de muitos processos do nosso organismo, tanto para digestão quanto para absorção de nutrientes e para sintetizar todas aquelas vitaminas que você coloca ali para dentro através da alimentação. Então, qual é o impacto ali do intestino no nosso organismo? Aquela microbiota intestinal que a gente tem, que são os micro-organismos vivos que tem ali, que estão vivendo ali naquele local, ele tem funções importantes, tanto de fortalecer a questão da imunidade, ter essa barreira também, fortalecimento daquela barreira intestinal, atua também fazendo com que a gente consiga converter e absorver alguns componentes importantes através da alimentação e também está ajudando a eliminar algumas substâncias tóxicas e outras substâncias que a gente vai estar excretando que não são importantes para o nosso corpo, além de também auxiliar nessa formação do bolo fecal. Então, esse é um dos impactos que o intestino tem. E em relação à microbiota intestinal, lá no nosso intestino, a gente tem tanto bactérias positivas, bactérias gram-positivas e bactérias negativas, chamadas de bactérias gram-negativas. E quando a gente come muitos alimentos industrializados, enfim, excessos de junk foods ou alimentos muito refinados, enfim, muito sorvete, chocolate, bala, enfim, todos esses outros alimentos que não são tão benéficos e são mais assim, não tem tanto valor nutricional, a gente acaba aumentando essa quantidade de bactérias negativas e diminuindo essas bactérias positivas que já são natas ali. E aqui o que acontece? A gente tem todo esse desequilíbrio, essa desordem intestinal. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar e para modular isso? Utilizando dos probióticos e dos pré-bióticos. Então, o que seriam os pré-bióticos, em primeiro lugar? Então, esses pré-bióticos são os alimentos dessas bactérias positivas, das bactérias gram-positivas, que elas vão estar melhorando todo esse funcionamento e, inclusive vai estar melhorando também até a imunidade do nosso organismo. Então, a gente acha esses pré-bióticos em alimentos que são fontes de fibras. Que alimentos são esses, Nutri? Principalmente alimentos ricos em FROS, que é frutoligosacarídeo, que é uma fibra que a gente encontra tanto em alcachofra, chicória, cebola, outros alimentos também como alho poró. E um dos alimentos que é muito rico em prebiótico é a biomassa da banana verde, que você pode estar fazendo diversas preparações, incluindo na alimentação, que vai estar aumentando essa quantidade de fibras benéficas ali para as suas bactérias intestinais. E outro ponto que a gente também deve se preocupar é com os probióticos. E o que seriam esses probióticos? Eles já são as bactérias em si, tá? Eles são, no caso, presentes naturalmente no nosso organismo
E também alguns alimentos fermentados. E que alimentos são esses? Então, o iogurte natural, assim, esse iogurte cheio de sabor, porque cada um ele vai ter um aditivo, alguma coisa a mais. Então, o iogurte que você vai observar lá na lista de ingredientes, que ele vai ter apenas o leite e o fermento lácteo. Esse é um alimento que é, digamos assim, mais condizente, ele vai ter esse probiótico. O kefir, tanto o kefir de leite, o kefir de água, depois se você não souber o que é o kefir, dá uma pesquisadinha, que é um alimento sensacional e de um custo-benefício muito bom. Né? E os outros fermentados da soja, que é o tempê, o natto, o miso, que é a sopa japonesa, né? E o kombucha também, que é um excelente também preparado, que ele é feito um fermentado através do chá, tanto chá verde, chá preto. E aqui o segundo segredo é cuide da sua alimentação. Se a gente não cuida da nossa alimentação, como é que a gente vai cuidar do intestino? Né? A gente acabou de ver que o intestino está diretamente ligado ao que você ingere, o que você consegue digerir e absorver. Então, cuidar da alimentação, dar esses alimentos, esse suporte alimentar para que você consiga melhorar esse tratamento do melasma vai ser um diferencial muito grande. Por quê? Na nossa alimentação, a gente tem alimentos tanto anti-inflamatórios e alimentos pró-inflamatórios. E o que acontece quando a gente tem uma relação desses dois alimentos muito desregulada, de uma proporção para outra? Quando a gente consome alimentos com fonte de ômega 6 numa proporção maior do que para ômega 3, isso acaba dando uma desordem no nosso organismo. Antigamente, lá na época dos nossos avós, dos seus pais, enfim, o consumo de alimentos industrializados e todos esses alimentos de baixo valor nutricional era muito pequeno. A base da alimentação geralmente era mais produtos naturais, mais alimentos naturais. E isso mudou com hoje em dia. Então, a proporção desse consumo de alimentos fonte ômega 3 para ômega 6 era de 1:1 a 2:1. E hoje, com esse aumento de processados industrializados e essa facilidade que a indústria fez desses alimentos com baixo valor nutricional, hoje esse consumo é uma proporção bem discrepante, é de 20 a 50:1. Então, essa proporção muito exorbitante acaba tendo um impacto negativo para o nosso corpo, porque a gente vai ter mais resposta pró-inflamatória do que anti-inflamatória, e não é isso que a gente quer, né? Principalmente para a gente ter uma resposta melhor ali no tratamento do melasma. Então, as recomendações entre essas duas proporções ideais seriam entre 2:1 a 4:1, né? Tanto para o consumo de ômega 3 e ômega 6. E aqui eu coloquei um quadro que para vocês visualizarem um pouco melhor essa proporção e essa relação de alimentos tanto anti-inflamatórios quanto alimentos pró-inflamatórios. E quais seriam esses alimentos? Os alimentos que inflamam o nosso corpo: gordura hidrogenada e gordura trans, que é uma fonte muito grande de ômega 6, é o que a gente não quer, porque vai estar inflamando ainda mais, que é presente praticamente em tudo que a gente vê, em bolo, biscoito, pães, enfim. Uma variedade muito grande de industrializada, a gente tem esse tipo de alimento. Alimentos do tipo fast food, que são alimentos de alto índice glicêmico, que vai dar uma resposta pró-inflamatória no nosso organismo. Os aditivos alimentares, que cada vez mais estão presentes aí no nosso dia a dia e na alimentação, principalmente nessa alimentação rápida, né, prática, que a indústria nos impõe a fazer. Produtos lácteos e seus derivados, principalmente sorvete, ali, entre outros, que vão estar inflamando ainda mais o nosso organismo, e o tabagismo e também o consumo de álcool, que, querendo ou não, isso também é uma sobrecarga hepática. E se só tem uma sobrecarga hepática, digamos assim, o nosso fígado ele vai interpretar como algo tóxico para ele, isso vai ter uma resposta negativa e vai inflamar ainda mais. Então, o ideal é a gente produzir e se alimentar de alimentos anti-inflamatórios, né, que são as vitaminas e minerais, alimentos fontes de ômega 3, alimentação e na suplementação também, alimentos ricos em fibras e principalmente alimentos de baixo índice glicêmico. Então, incluir também na alimentação alimentos antioxidantes vai fazer uma diferença muito grande. Porque essas substâncias antioxidantes, elas têm função de diminuir e de bloquear todas essas reações, né, de oxidação ali, que vai ser induzida pelos radicais livres. E exatamente o que a gente encontra nas frutas, tanto frutas e verduras,
frutas, legumes e todos aqueles alimentos in naturas. Também alguns óleos vegetais que a gente encontra também, essas substâncias antioxidantes e algumas oleaginosas. E o terceiro segredo seria nutrientes que vão contribuir para a fotoproteção. Porque o tratamento da hipercromia, ele se baseia basicamente em melhorar essa fotoproteção e colocar agentes despigmentantes, né, nessas substâncias bioativas ali através dos alimentos, que vai estar melhorando esse impacto ali de despigmentação da pele. Então essas substâncias vegetais ali com ação antioxidante, ele vai ter esse impacto ali no clareamento da pele, que vai estar presente nesses alimentos, tanto nos flavonoides, enfim, outros tipos de ativos presentes nos fitoterápicos também. Então aqui, alguns dos alimentos que eu vou estar citando agora, que são de alguns dos nutrientes que a gente pode estar incluindo na alimentação. Um deles seria o selênio, presente nas nozes, nas castanhas do Pará e também em grãos não refinados, na vitamina E e na vitamina C. Ali na vitamina E presente nos grãos, tá? Principalmente nos grãos, nos cereais, e alguns óleos também, que a gente encontra essa vitamina E, em carnes, ovos, óleos vegetais não refinados, o azeite também é uma excelente fonte, o germe de trigo. Já a vitamina C a gente encontra, uma fruta excelente que a gente encontra, a cerola, o camu-camu, que é uma fruta ali originária da Amazônia, que é riquíssima em vitamina C. Outros alimentos também, outros alimentos cítricos, como a goiaba, o caju, laranja, limão, e outras frutas e vegetais também, como couve-flor, brócolis, tomate. Aqui a gente encontra também esses nutrientes que vão estar contribuindo para a fotoproteção, seriam os polifenóis, que vão ter esses efeitos antioxidantes e vai estar atuando diretamente também no nosso trato gastrointestinal. E onde a gente encontra esses polifenóis? No chá verde, nos sucos e nas sementes de uva, que são dois ativos assim, maravilhosos e riquíssimos em polifenóis. Já os flavonoides, eles vão estar tendo um efeito diretamente ali na fotoproteção contra o ultravioleta. Então, onde que a gente encontra esses flavonoides? No cacau, tá? Tanto na polpa do cacau, quanto no chocolate com maior teor de cacau. Chá verde, no vinho tinto, na maçã e algumas outras frutas, como na uva e no morango também. E os carotenoides, esses também é proteção contra os ultravioleta e principalmente eles vão estar protegendo. Qual é a função dos carotenoides lá nas frutas? Eles vão estar protegendo essa última camada ali das plantas, enfim, contra os raios ultravioleta, então contra esse excesso de luz que eles recebem. Então, onde cada coisinha que a gente encontra de diferente ali, por exemplo, o licopeno presente ali no tomate, o beta-caroteno presente ali na abóbora, no mamão, no melão, no damasco, na cenoura, além também de outros alimentos que a gente acha que não tem tanto, mas o espinafre e batata doce também são fontes de carotenoides. E aqui uma ajuda extra que a gente também pode ter. Que ajuda extra é essa? O Melanox, que é uma proteção a mais que a gente pode dar para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, esse suporte, tanto prevenindo esse surgimento de hipercromias. E qual é o componente dessa suplementação que a gente pode estar incluindo? Ele é fonte de 3 óleos que são essenciais e são importantes para a gente estar consumindo, como eu acabei de explicar, e vai estar contribuindo para esse fator anti-inflamatório do nosso corpo. Que óleos são esses? Ele vai estar presente na composição dele. Tanto o óleo de linhaça, o óleo de prímula e também o óleo de borragem. Para a mulher, então, tem um efeito fantástico. A junção desses 2 óleos, eu vou explicar o porquê. O óleo de linhaça ele é rico principalmente em ômega 6 e ômega 3. Ele tem na composição esses 2 óleos, só que a proporção, a relação que eles têm de um para o outro é a relação de 1 para 3. Lembra que eu falei no início da aula que a relação ideal que seria? Então ele está entre a relação ideal que seria lá onde nossos avós, nossos pais consumiam na alimentação. Então é uma quantidade ideal, uma proporção ideal para o organismo estar consumindo e também é essencial para uma saúde boa da pele. O óleo de prima e o óleo de borragem, para mulheres que sofrem de TPM, é sensacional, tem uma função fantástica. Por quê?
Esses óleos têm efeito anti-inflamatório, então ele vai estar atuando tanto no alívio dos sintomas da TPM, quanto também no tratamento e na saúde da pele. No geral, o óleo de prímula e o óleo de borragem, ele é rico em uma substância que é uma substância que vai estar reduzindo as inflamações do corpo. E ele tem grande quantidade também desse ácido aqui chamado gama-linolênico, que ele vai estar contribuindo para essa redução, inclusive, com um bom funcionamento do metabolismo, inclusive para a saúde óssea também. Tá? E a vitamina E, que vai estar evitando a oxidação desses óleos essenciais e todas aquelas outras funções que a gente já explanou aqui nessa aula. E aqui, lembre-se disso, deixo aqui um recado para vocês, profissionais da estética, que assim, todos esses antioxidantes, eles agem em sinergia, ou seja, é um conjunto de nutrientes que vão estar presentes ali nos alimentos, que vão estar fazendo esse efeito protetor ali na saúde, e não um único nutriente isolado. Então, sempre pensar no conjunto como um todo e não tentar colocar um único nutriente apenas. E aqui o Guia Alimentar da População Brasileira, ele fala muito a respeito dessa recomendação que a gente precisa ter. Assim, o ideal seria estar consumindo uma porção de 3 frutas por dia e 3 porções de fruta por dia e 3 porções de legumes e hortaliças por dia. Isso já vai dar um aporte muito bom para que você tenha um aumento desses nutrientes que vai estar melhorando o tratamento do melasma e contribuindo para a saúde de uma forma em geral do seu organismo. E a sugestão para você que eu deixo aqui, profissional da estética, é que você procure um profissional nutricionista para estar atuando e sendo parceiro de você, para que vocês juntos possam oferecer ainda mais benefícios para o seu cliente. E aqui eu deixo o meu muito obrigada a você que esteve aqui até o final dessa aula comigo e aprendeu um pouquinho mais desses 3 segredos para melhorar ainda mais o tratamento do melasma através de uma alimentação eficiente. Aqui, se você quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, algumas dicas, enfim, outras novidades a respeito de alimentação e estética e saúde, só acompanhar o meu Instagram e meu Facebook. Meu Instagram é @Priscila_Lohini e o meu Facebook é Priscila Lohini Nutri. Muito obrigada a você que esteve até aqui. Tchau!